Queridos, eu creio que nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na face da terra. Conforme a gente vai olhando para a Bíblia, conforme nós vamos olhando os sinais que estão acontecendo nos últimos tempos, nós podemos afirmar que a volta de Jesus está cada vez mais próxima, muito próxima, para se dizer a verdade. E também o último avivamento da terra está muito próximo. Quem gostaria de viver o último avivamento da sua vida? Eu creio que haverá um último avivamento antes da volta de Jesus. E por causa deste avivamento, haverá um mover profético. Haverá uma unção prometida para o tempo final. E eu creio que esta unção, ela já está vindo. Ela já está chegando nesse tempo. E é necessário que nós estejamos atentos, porque assim será as coisas do fim. Do lado caminhará uma igreja triunfante, cheia de unção e de poder. Do outro lado caminhará uma igreja apostatada e longe deste mover. E nós, como cristãos, devemos decidir de que lado nós gostaríamos de estar. Para isso é necessário nós vermos alguma coisa. É necessário nós analisarmos as questões nesse tempo. Eu creio que, quem sabe, você é uma pessoa cristã conformada e sem muitas aspirações. E quando nós somos conformados e nós não temos aspirações, nós nos contentamos. Estamos satisfeitos com aquilo que a gente já recebeu de Deus. Mas é necessário nós entendermos que Deus tem sempre mais. Deus tem mais para cada um de nós. Você acredita que Deus tem mais para a tua vida? Eu acredito. Quando a gente olha para essa história que nós lemos, nós vamos ver a história, o momento que Elias subiu aos céus e o momento que a unção veio sobre Eliseu. Elias se tornou o símbolo do ministério profético. Ele alcançou um nível de autoridade espiritual, de unção e de intimidade com o Senhor que poucos na história conseguiram conquistar. E nós vamos ver aqui alguns passos que Eliseu deu para receber esta unção profética que estava sobre Elias de maneira dobrada. Então, quando a gente vai analisar a caminhada de Elias estava nos dias que ele subiria, seria arrebatado, e agora a unção dele iria ficar. Você precisa entender que a unção é para a terra. Diga assim: a unção é para a terra. Amém? Mais uma vez, diga: a unção é para a terra. O único ungido que tem no céu é Jesus. Então a unção é para a terra. Quando a gente olha aqui na história da caminhada de Elias, nós vemos que o primeiro lugar que Elias foi, ele foi para Gilgal. Diga assim: Gilgal. Olha o que diz 2 Reis 2:1, que nós vemos: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar Elias um redemoinho ao céu, ele partiu com Eliseu até Gilgal. Então nós vemos aqui nessa história uma série de acontecimentos importantes na história de Israel que aconteceu em Gilgal.
Gilgal não é só um lugar aonde se passou aleatoriamente. Gilgal tem um porquê de Elias se dirigir para Gilgal. O primeiro princípio para a conquista da porção dobrada que virá nesse tempo é estar em Gilgal. Diga assim: eu preciso estar em Gilgal para receber a porção dobrada. Agora notem, queridos, que eu não estou falando de geografia, eu estou falando de posição. Porque senão se diz assim: tá, pastor, mas onde que é Gilgal? Então notem que Gilgal é uma posição. A geração de hebreus que nasceu ou cresceu no deserto, ela só foi circuncidada em Gilgal. Foi lá que eles circuncidaram toda a geração antes deles entrarem na terra prometida. Também foi em Gilgal a primeira Páscoa celebrada após a saída do Egito. Então Deus, ele concede o dobro, a porção dobrada, ou mais que o comum, a homens de aliança. Gilgal significa lugar de aliança. Diga: Gilgal, lugar de aliança. Foi lá em Gilgal, amados, que Israel fez o círculo de pedra. Vocês lembram? Foi em Gilgal quando eles atravessaram o Jordão do outro lado. Josué disse: vão, peguem pedras que estão no meio do rio, pedras grandes, e tragam para o lado de cá, e com essas pedras façam um círculo de pedra, façam uma aliança de pedra. Significa uma aliança sólida e forte. Por que uma aliança sólida e forte? Porque o perfil do homem do fim é homens amantes de si próprios, traidores, fracos em aliança. É importante nós entendermos o perfil do homem do fim. Se você ainda não sabe, depois leia 2 Timóteo capítulo 3, veja o perfil do homem do fim. Lá está exatamente o perfil do homem do fim. E nós vemos que Eliseu, ele não teria conquistado a porção dobrada de Elias, se ele não tivesse passado por Gilgal. Então este é o primeiro passo para você receber esta unção profética que virá no final dos tempos. Qual o passo, pastor? Aliança. Se nós queremos o melhor, se nós anelamos a porção dobrada, nós teremos que passar por Gilgal, teremos que nos tornar homens e mulheres de aliança. Ou seja, é preciso estar pactuado com Deus, é preciso estar pactuado com o seu pastor, com a sua igreja, e ter o coração circuncidado, ter o coração separado das coisas deste mundo. Então o primeiro passo é ter aliança. Levante a sua mão, vamos falar essa primeira verdade. Diga: Deus, eu quero ter uma aliança verdadeira contigo e com o teu corpo aqui nessa terra. Quem é o corpo? É a igreja do Senhor. Então nenhum homem, nem mesmo o diabo, é capaz de resistir ou de barrar a um cristão determinado. Mas a porção dobrada, ela está ao alcance daqueles que se tornam incansáveis na busca do melhor.
até que o manto da unção profética repouse sobre a sua cabeça. Você precisa estar em aliança. Eu já falei aqui outras vezes que quando Deus olha para a terra, Deus vê dois tipos de pessoas. Diga assim: quando Deus olha para a terra, Deus vê dois tipos de pessoas. Deus vê pessoas que têm aliança e pessoas que não têm aliança. São os únicos dois tipos de pessoas que Deus vê: homens que têm aliança e homens que não têm aliança. E eu pergunto: você confiaria em alguém que diz que te ama, mas não tem aliança contigo? Você confiaria? Ninguém confia. Aliança, então, é algo necessário para nós termos um casamento sólido. Aliança é algo necessário para nós termos uma família solidificada. Aliança é algo necessário para nós termos uma igreja verdadeira, porque igreja sem aliança é só ajuntamento de pessoas, é só um aglomerado de pessoas. Nós precisamos ter aliança. Então, se você quer receber a porção desse tempo, a primeira coisa, você precisa ter uma aliança. O segundo lugar, a segunda caminhada do profeta Elias, a Bíblia diz que ele foi para Betel. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 2, versículo 2, diz assim: disse Elias a Eliseu: fica até aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. O manto profético desse tempo, a unção que virá nesses últimos tempos, nunca virão em nossas vidas sem que estejamos arraigados em Betel. Agora, o que é Betel, pastor? Betel é a casa de Deus, lugar de oração. Me mostra o quanto você ora e eu te mostro quanto de aliança você tem. Simples assim, muito simples. Entenda isso. Ninguém vai receber a unção profética desses últimos tempos se não tiver o coração circuncidado, se não estiver buscando a presença de Deus, se não estiver arraigado, plantado na casa de Deus. Davi disse: e habitarei na casa de Deus para sempre. Um lugar de ungido de Deus, de escolhido de Deus, é arraigado na casa de Deus. Você tem visto por aí, ou ainda ontem, enquanto nós falávamos com a nossa liderança, eu estava falando que tem gente que deixa de acreditar naquilo que está sendo dito do altar para acreditar nos profetas de internet, para acreditar em gente que não tem história. Aí se diz ungido, mas não tem pastor. Se diz ungido, mas não tem família espiritual. Se diz ungido, mas são lobos solitários. Sabe, meus amados, eu creio que muitos ungidos virão do meio do povo, virão do meio da igreja. Mas como serão ungidos se não estiverem no meio do povo? Como nós poderemos ser tão facilmente enganados assim, amados? Tem tantas coisas que eu fico até rindo às vezes, né? Tem tanta palavra profética por encomenda agora. E é engraçado, interessante, que da noite para o dia Deus se tornou um fuxiqueiro, um fofoqueiro, que fica contando a vida dos outros, que fica apontando a vida dos outros. E aí eu falava aqui com o pessoal ontem, que Deus é esse que fala com um irmão, e será que os outros não têm problema nenhum? Será que os outros não estão passando por dificuldade? Será que toda a igreja não está passando, não está tendo um desejo que Deus fale consigo?
E de repente lá vem, a palavra profética, lá vem a autoridade profética falar com você. A maior profecia você está ouvindo aqui nessa noite: Bíblia. A Bíblia é a maior profecia para ter os teus próximos dias saudáveis e abençoados. A palavra de Deus é a maior revelação do que Deus tem para a nossa vida. Se você estiver arraigado na casa de Deus, se você estiver buscando a presença de Deus, se você estiver sendo direcionado pela palavra de Deus, não haverá motivo para você se preocupar com o teu futuro. Então levanta as tuas mãos e diga assim: eu estou tranquilo com o meu futuro. Diga: porque Deus já está lá. Amém? Você acredita que Deus já está no teu futuro? Então para que se preocupar com o teu futuro, meu irmão? Para que ficar querendo saber do teu futuro? Tem gente que está tão envolvido com o futuro que ele esquece de viver o agora. Ele está tão envolvido com aquilo que está para frente que ele esquece de viver esse momento que ele está vivendo. E tem gente que vive com a cabeça pensando lá nas coisas, e isso traz um excesso de ansiedade, porque a ansiedade é excesso de futuro. Você não consegue viver o agora, está tão ansioso, você está tão para baixo, porque você olha para a tua realidade e você vê uma falsa promessa lá na frente, e o teu coração vai lá para frente. Amados, viva cada dia debaixo da graça e do direcionamento de Deus. Viva cada dia debaixo da palavra de Deus. Ela é a lâmpada que você precisa para caminhar seguro em toda e qualquer circunstância. Então tudo que você precisa é a palavra de Deus. Diga assim: eu preciso estar plantado, arraigado na casa de Deus. A terceira caminhada de Elias está em 2 Reis 2:4, diz assim: Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então note, amados, que se alguém está realmente disposto a multiplicar o que tem recebido de Deus, como Eliseu, também terá que vencer a sua própria Jericó. Mas o que é Jericó? O nome Jericó ele tem muitas interpretações, mas uma delas que eu achei mais conveniente, mais convincente: Jericó significa lugar mal cheiroso. Diga assim: Jericó, lugar mal cheiroso. Em outra versão diz também que era conhecido como a cidade das palmeiras, lugar de fragrância. O que eu quero dizer com isso aqui, amados? Que um dos passos para você receber o melhor de Deus nesse tempo, para você ter os céus abertos, é a cura da alma, é o tratamento do caráter. Nós não podemos viver de aparências, palmeiras por fora, mal cheiroso por dentro. Não tem muita gente que é assim? Tem um outro ditado, como que é aquele outro ditado? Por fora, como é que é? Por fora fitas e rendas, por dentro outro. Do pão bolorento, como que é? Alguém lembra? Oi? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. O que está falando? Todos esses ditados estão falando uma coisa só: por fora palmeira, por dentro mal cheiroso. Está falando de pessoas que vivem só de aparências.
aparências, nós temos que ser maduros, nós temos que ser sadios e nós temos que ser curados. Vou voltar ao que nós temos que ser. Nós temos que ser maduros, nós temos que ser sadios e nós temos que ser curados. Nós não podemos mais admitir que nossas palavras ou nossas reações exalem mau cheiro. Isto é, que sejam contrárias à fé que nós professamos. Quantos lares estão vivendo de aparência? Quantos casamentos estão vivendo de aparência? Quantas pessoas que aparentemente estão bem, mas basta nós passarmos meia hora com ela e nós vemos um interior mal cheiroso, cheio de amargura, cheio de raiva, cheio de desejo de dar o troco. Entenda, queridos, que pessoas feridas geram outras pessoas feridas. Líderes feridos geram outros líderes feridos. Filhos feridos se tornam pais que ferem. Então nós precisamos entender que a nossa Jericó precisa ser confrontada ainda hoje. Quando você olha para dentro de você, quando você faz uma introspectiva, o que você encontra? O que você vê? O que você tem sentido? Tem gente que diz assim: pastor, quando eu vou dormir tem uma raiva dentro de mim, tem uma mágoa tão grande dentro de mim, quando eu me lembro das pessoas que me feriram, quando eu me lembro das pessoas que me magoaram, quando eu me lembro das traições, quando eu me lembro das coisas que falaram de mim sem eu dever nada. Isso traz uma revolta dentro de mim, se instalou dentro de você uma Jericó mal cheirosa, e você precisa ser tratado. A tua Jericó precisa ser confrontada. Lembra lá que Deus só usou José quando ele esqueceu. Olha só, José foi escolhido desde o ventre da sua mãe. José tinha sonhos dentro dele que foram colocados por Deus. José tinha coisas grandes para estabelecer para Deus. Ele tinha coisas poderosas para estabelecer para Deus, mas levou muito tempo para que ele esquecesse a traição dos seus irmãos. Levou muito tempo para ele esquecer, e isso fez com que um processo se alongasse na sua vida. Entenda que o tempo de processo que vai levar para Deus te usar será o tempo da cura do teu coração, será o tempo da cura do teu interior. José levou todo esse tempo, e somente quando nasceu os seus 2 primeiros filhos foi que ele exclamou, colocando no nome dos filhos Manassés e Efraim. Lembram? Manassés e Efraim. Diga comigo: Manassés e Efraim. Diga: ninguém chega a Efraim sem passar por Manassés. Como assim, pastor? Porque Manassés significa Deus me fez esquecer. Efraim significa Deus me fez prosperar. Ninguém vai prosperar, ninguém vai receber unção dobrada, ninguém vai receber poder de Deus nesse tempo, se não tiver o seu coração sarado. Deus jamais vai usar uma pessoa de coração ferido. Deus jamais vai usar uma pessoa de coração que não perdoa. Então vamos levantar a nossa mão, vamos falar mais essa verdade. Levante a sua mão e diga assim: Deus, me ajuda a confrontar a minha Jericó. Diga: Deus, sara o meu coração, sara a minha alma, para que eu possa ser usado
neste tempo. Repete isso, diga: Deus, sare a minha alma, para que eu seja usado nesse tempo. Amém. Nós vemos também que Elias foi para o quarto lugar e último que Elias foi, que foi para o Jordão. Olha o que diz a palavra: depois de terem passado por Jericó, Eliseu teve que atravessar o Jordão para continuar acompanhando a Elias até o ponto no qual o manto da transferência da unção do profeta lhe cairia na cabeça. O que aconteceria? A unção é que cairia sobre a cabeça dele. Entenda aqui, amados, que unção a gente não busca. Você não escolhe unção. Tem gente buscando unção. Unção não se busca. A unção vem até você. Sabiam disso? Lembram lá quando o profeta Samuel foi ungir o novo rei na casa de Jessé, aonde passou os 7 irmãos de Davi, e em nenhum a unção descia, porque não é a gente que escolhe a unção. A unção sabe quem ela deve ungir. Entenda, tem muita gente se intitulando ungido por aí, tem muita gente dono da unção. Não, a unção, amados, ela flui conforme ela acha ungido. A Bíblia diz que quando Davi chegou, e Deus imediatamente falou a Samuel, dizendo: este é o meu escolhido, ungi a ele. E quando Samuel deitou o óleo na cabeça de Davi, então a unção desceu. Porque não é você que busca a unção, é a unção que te busca. Agora, se você quer a unção sobre a tua vida, você precisa ir até o Jordão. Jordão significa o que desce. Jordão está falando sobre humildade, sobre descer, sobre diminuir. Quando se fala de Jordão, se fala em descida. O rio Jordão é o único que se acha abaixo do nível do mar. Atravessar o Jordão nos fala de romper limites. Romper limites. Tem gente que nunca vai viver o extraordinário de Deus na sua vida, porque ele nunca rompeu limites. Ele nunca foi além daquilo que está vivendo. E então ele está vivendo uma vida mais ou menos, ele está vivendo uma vida medíocre, ele está vivendo uma vida que todo mundo vive. Se você quer a porção desse tempo, você vai ter que romper os limites. E o que é romper os limites? É fazer mais do que está fazendo, é buscar mais do que está buscando, é orar mais do que está orando, é se consagrar mais do que está se consagrando. A questão é que o manto só cai além do Jordão. Portanto, queridos, é necessário descer, se abaixar para pegar o manto. Descer nos ensina sobre humilhar, se humilhar, descer à casa do oleiro para receber a unção profética, descer à casa do oleiro para ser muitas vezes quebrado, não quebrado para ser destruído, quebrado para ser reconstruído. Tem muita gente que ficou nos cacos, porque Deus já lhe quebrou, mas os cacos estão endurecidos. Os cacos não conseguem formar um novo vaso. Então nós precisamos de humildade, precisamos deixar que o Espírito Santo nos molhe, precisamos deixar que o Espírito Santo amoleça o nosso coração, para então nós sermos tratados e remodelados segundo os planos e os propósitos de Deus. Se for assim,
nós receberemos a unção de Deus para esse tempo. Lembre-se, cristãos humildes crescem, cristãos humildes rompem. Você precisa ouvir o que está sendo ensinado aqui nesse tempo, precisa entender os princípios e colocá-los em práticas. Colocar em prática princípios também é um sinal de humildade. Colocar em prática o que você está recebendo nesse tempo também é um sinal de humildade. Agora mesmo eu ainda estava falando com o David, e ele estava me contando a bênção da sua vida. Ele estava dizendo: pastor, eu mudei de cargo, e quando o senhor ensina lá sobre ser fiel a Deus, ele disse: eu sou fiel a Deus. Ele falou: eu estava trabalhando em 2 empregos, mas lá na minha empresa eles me chamaram e disseram que iriam aumentar, não a carga de trabalho, iriam colocar numa função melhor, mas eu precisava ter um curso técnico, e eu não tinha. Cadê o David? Não estou vendo ele que está lá. É isso, estou contando certo. E ele disse: era quase impossível, porque eu não era habilitado para aquilo que ele estava me oferecendo. É isso? Ele falou: porém, eles disseram assim: nós vamos colocar primeiro você, e depois você vai se habilitar. Só Deus faz isso, amados. Não é ele. Ele não tinha habilidade, ele não tinha força, ele não tinha capacidade, mas Deus colocou além da capacidade. Mas essa ainda não é a maior bênção. E ele disse: pastor, eu iria ter que abrir mão do outro lugar onde estava trabalhando como barbeiro, aonde juntava as duas coisas, e não me trazia um salário legal. Ele falou: e agora? Eu vou ter que abrir mão, porque eu vou ter que estudar. Sabe o que aconteceu? Exatamente o que ele estava ganhando lá na barbearia foi o aumento que eles deram para ele. Isto é Deus. Conexões que só Deus pode fazer quando você aqui é. Quer saber quem vai crescer nesse tempo? Quer saber quem vai romper nesse tempo? Eu tenho falado e ensinado com o pastor vocês aqui, é a lei da observância. Olhe quem é fiel e olhe quem não é fiel. Não precisa falar nada, só observe. Veja, é só você observar quem está sendo fiel e quem não está sendo fiel. Observe, e você verá que aqueles que são fiéis estão crescendo, estão rompendo para a glória de Deus, porque princípios nos fazem crescer e romper. Então, princípios não é só para você ouvir, princípios é para colocar em prática. Se você quer crescer, quer viver o melhor de Deus nesse tempo, coloque os princípios que Deus tem trazido aqui nesse altar. Eu tenho certeza que você será uma pessoa ungida, abençoada, próspera, saudável em todas as áreas da sua vida. Pode ter certeza disso. Amém? Aqui você não está ouvindo coisas vãs. Aqui você não está ouvindo profetada. Aqui você está ouvindo palavra de Deus. E é a palavra que nos direciona em todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe você nessa noite. Vamos aplaudir o Senhor por esta palavra.